Nós saudamos todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está aqui presente conosco, os nossos irmãos, amigos e também os assinantes da plataforma de streaming Maranata Play. Hoje, nesse programa, que é Profecias Bíblicas, nós vamos falar sobre Ló. Nós vamos ter 2 episódios sobre Ló, a escolha de Ló e o livramento de Ló. E nesse episódio nós vamos falar sobre a escolha de Ló. Foi aquilo que ele fez, aquilo que ele definiu fazer na sua vida, escolhendo um lugar para poder estar. E o texto que nós vamos usar está aqui em Gênesis capítulo 13, versos 10 e 11, que diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Nesse episódio, então, nós vamos abordar os aspectos proféticos da vida de Ló. Primeiramente, a sua escolha, e depois o livramento que o Senhor deu a ele lá em Sodoma. É importante nós colocarmos que em toda a palavra nós vemos 2 aspectos proféticos. O primeiro está ligado ao tempo de vida do homem, é o aspecto prático, as suas necessidades, é o tempo que nós vivemos. E o segundo é o aspecto profético ligado ao tempo de Deus, que é o Kairos, que aponta para um projeto eterno, o projeto de salvação de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a separar, e a profecia é maravilhosa exatamente por conta disso. Ela edifica, ela exorta e ela consola. Então ela tem um aspecto prático na nossa vida, mas tem um aspecto profético quando nós estamos dentro de um contexto profético, dentro daquilo que o Senhor quer. E a história de Ló é uma dessas histórias, ela é conhecida de muitos, né? Tera, pai de Abraão, tinha 3 filhos. Era Abraão, Arã e Naor. Arã morreu em Ur dos Caldeus, antes de Abraão sair de Ur. Ló era filho de Arã, portanto, sobrinho de Abraão. Tera então sai com Abraão, Ló e Sara, mulher de Abraão, para Harã. E a palavra diz assim, finalzinho do capítulo 11, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Nós observamos aqui no mapa que está projetado aqui, a trajetória dele. Ele sai lá de Ur dos Caldeus e vai para Harã, hoje Turquia, lá para o norte. Ele atravessa toda a planície da Mesopotâmia, né? O rio Tigres, o rio Eufrates, e vai chegar ali hoje na Turquia, né? Que é Harã. Existem inclusive em Mari, em outros locais, as evidências arqueológicas da passagem de Abraão por aquele local. Mas o que é importante para nós é que em Harã Terra morre e Abraão, ele ouve novamente o chamado de Deus para a sua vida. O primeiro chamado nós vamos ver em Gênesis 12:1, quando a palavra diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então ele sai ali, vai com o seu pai para Harã, e em Harã ele recebe um renovo daquele chamado. Seu pai morre e ele sai ali juntamente agora com Ló para a sua jornada, para a terra que o Senhor havia prometido. O texto diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então Abraão vai até Siquém, depois ele parte para Betel, entre Betel e Ai, eles firmam uma tenda também, depois desce ao Egito por conta da fome. No Egito Abraão se torna muito rico e retorna àquele lugar onde havia armado a sua tenda, entre Betel e Ai. E Ló também retorna com ele do Egito, com Abraão, com muitas riquezas e tendas. Então aqui nós entramos em um outro aspecto que é
pelo fato deles terem muito gado, eram muitos pastores, muito gado, a terra, a palavra diz que a terra não cabia mais que eles habitassem juntos. Podemos perceber, diante disso, que eles voltaram com muitas posses, com muitas propriedades do Egito. E a Bíblia diz que já não cabiam juntos o rebanho, tanto de Abraão como de Ló. E Abraão ele diz para Ló, que era seu sobrinho, que ele escolhesse então para onde ele deveria ir junto com os seus rebanhos. E a palavra em Gênesis 13:10 registra que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então Ló ele fez a sua escolha com base naquilo que os seus olhos viram. As campinas, talvez seria mais fácil até mesmo para o seu rebanho. Então a terra de Sodoma e Gomorra se apresentava como o jardim do Senhor. Deus ele cria o homem, diferentemente dos animais, porque aos animais Deus deu a capacidade de conhecer e entender pelo instinto. Mas ao homem Deus deu a capacidade de conhecer, entender e escolher. No entanto, conhecer, entender e escolher, a bênção sempre foi uma grande dificuldade para o homem. E no Éden, até estudamos recentemente no pecado original, Adão ele faz a má escolha. Foi enganado pela serpente, e os 3 elementos que fazem com que o homem faça uma má escolha foram apresentados pelo adversário para induzir o homem, que são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Assim que também a palavra nos fala que quando vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, que é a soberba da vida, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E também com Moisés, quando podemos olhar em Deuteronômio, capítulo 30, diz que os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E também como Josué, em Josué capítulo 24, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam lá além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também com o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual lhe não será tirada. A escolha de Ló foi baseada naquilo que os seus olhos viram. Apartou-se então de Abraão e estabeleceu nas campinas do Jordão as suas tendas e o seu rebanho. Muito interessante isso, que em todos esses exemplos que foram dados aí, o Senhor sempre deixou liberdade de escolha para o homem, não é? Quer dizer, o livre-arbítrio está em todos os sentidos, né? Até naquilo que é material, né? Você vai escolher, você vai saber o que você quer, onde é que você quer ir. E Abraão, no caso, não falou nada, né? Ele não influenciou em nada a escolha, porque ele estava seguro que ele estaria na vontade do Senhor, ele tinha confiança naquilo que o Senhor ia conceder para ele, né? Mas às vezes a soberba, né, é a concupiscência que leva o homem a isso. Mas as tendas foram armadas, né, até Sodoma. E diz a palavra que Abraão habitou na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele chegou até próximo de Sodoma, né? E a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Então, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É assim que o salmista declara. Então, Ló habitou nas cidades da campina, mas estendeu suas tendas até Sodoma. Quer dizer, ele se aproximou demais, né, daquilo que era tão pernicioso.
além de se afastar de Abraão, agora, Ló, devido à sua riqueza, ele foi embora, estendendo as suas tendas até Sodoma. Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, com terras férteis, e situavam entre uma rota comercial entre o Egito e a Mesopotâmia, né? Porém, essas eram cidades nas quais o pecado tinha se agravado diante de Deus. O Senhor vai mostrar isso mais tarde a Abraão. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, um juízo estava preparado para aquelas cidades. Era a realidade ali, né? Havia então um perigo, né? Isso. Ló havia vivido boa parte da sua vida com Abraão. Ele tinha um conhecimento, Abraão tinha muitas experiências, né? E ele tinha um conhecimento, um entendimento da profecia, porém ele escolheu apartar, armar suas tendas até Sodoma, né? Sodoma é um tipo desse mundo, né? O qual atrai para si, né, um juízo, as pessoas por meio daquilo que se vê ou se ouve, ou seja, são os nossos sentidos, né, que são aptos para tentar discernir por aquilo que se vê, por aquilo que se ouve, e esse é o perigo. No nosso sentido, no sentido nós como crentes, né, o perigo nosso nós corremos a cada dia. A cada dia nós temos uma escolha a realizar. Da mesma forma como Josué mostrou para Israel, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele falou, escolhi a quem servir. Como Jesus mostrou para Marta, foi citado aqui pelo pastor Isaías. Então, mesmo diante de tantas operações de Deus, da revelação do plano de salvação eterna, nós corremos o risco de fazer uma má escolha. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo juízo de Deus. E esse mundo também será destruído. Jesus disse assim, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, a criação vai passar um dia, mas a palavra que aponta para o resgate, para a eternidade, para o próprio Filho de Deus, que pagou esse preço alto por nós, ela não vai passar. Amém. Então Deus nos preparou para uma nova terra, que não se pode ver com os olhos nem com ouvidos e que não subiu ao coração do homem. Paulo fala isso, né? Aquilo que Deus preparou para nós foi aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Então aqueles que estiverem firmados na palavra serão vitoriosos. E o texto, apóstolo João, né, na primeira carta dele, diz assim, olha, o mundo passa, porque vai passar, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Amém. Então, o resultado da escolha, muitas vezes nós não conseguimos alcançar imediatamente. Mas se a escolha é ruim, se a escolha está fora dentro do propósito do Senhor, isso vai trazer uma consequência. E essa proximidade, né, com Sodoma, né, o homem, quando ele está na escolha da sua própria vontade, daquilo que ele viu, que ele, né, entendeu, a autossuficiência dele, né, ele vai se apartando das coisas do Senhor, porque ele tem muitas coisas que estão chamando a atenção dele, que estão atraindo ele, e o pecado está lá, né, tomando conta de tudo, mas há um juízo. E o perigo está aí, né? E o coração do homem é enganoso. Precisamos ter muito cuidado para que o olhar racional não afaste o homem daquilo que é espiritual, da bênção que Deus tem para a vida do homem. Então Ló se deixou encantar, talvez ali pelas campinas, pela cidade, talvez por alguma coisa que ali existia, mas isso, como os pastores falaram, foi afastando ele de um projeto de Deus tinha para a vida do homem e aproximando ele do mundo, né? Ele de Sodoma e Gomorra. Interessante mais ainda, que é o seguinte, né? Nós começamos aqui a valorizar a importância daquele que busca a vontade de Deus para a sua vida, né? Muitas vezes as pessoas, mas será que Deus quer da minha vida? Se você estiver em comunhão com o Senhor, buscar o Senhor, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, consultar o Senhor, né? Como Davi fazia, né? Não é novidade nenhuma. Davi consultava o Senhor todas as coisas. Então, quando você tem essa direção, que é a direção do Espírito, você vai sempre fazer a melhor escolha. Isso está certo. É isso mesmo. A escolha é tudo, né? É tudo. Amém. Nós estamos encerrando esse episódio e agradecemos a presença do pastor Isaías Diniz. Amém. Paz do Senhor. Pastor Edilson Rocha. Eu que agradeço, né? Muito bom estar com os irmãos aqui, poder estar com os nossos
telespectadores também. E a sua presença, né, é fundamental, muito importante para nós. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.